Amém. Vamos começar já, esperar aqui um minuto. Foi aí? Vê se foi. Chegou pra cá no sobrou. Amém. Bom dia a todos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos nossos amados irmãos que estão nos acompanhando através dessa live. Estamos aqui hoje família, e também sendo fiel ao mês da família, onde nós da Igreja Batista tiramos o mês de maio como um mês da família. Nós viemos de um congresso na semana passada tão abençoador, com presenças ilustres daquelas criancinhas que deu um brilho a mais nos nossos cultos, nas lives. E quando o pastor João pediu para nós que estivéssemos aqui ministrando a palavra do Senhor, ele falou que o tema era livre, mas eu quero ser fiel ao tema do mês da família. E hoje nessa manhã eu quero pregar sobre alguns valores, que nós devemos ter, todos nós, em relação à família. E eu quis pregar com essa minha nova família que Deus me presenteou. Está aqui o pastor Vanderlei, que é meu sogro, e que é vice-presidente da igreja de Triboboa City, o pastor presente lá, o nosso amigo, o pastor Loredo, obrigado. Está aqui Juninho, meu cunhado, um homem de Deus. Está aqui a mais linda de todas, essa minha noiva aqui. Eu quero orar com vocês, e logo depois da oração nós vamos ter um momento de louvor. Em seguida eu vou estar aqui ministrando uma palavra de Deus aos nossos corações, E desde já quero dar o tema da palavra, que é reconstruindo valores. Nós vamos falar nessa manhã de valores que precisamos reconstruir, alguns valores que foi perdido no meio do tempo, na nossa caminhada, mas que o Espírito Santo hoje nos despertou a reconstruir esses valores. Vamos orar? Pai, te damos graças, ó Deus. Graças por sua infinita bondade e por sua misericórdia. Amém. Se estamos aqui hoje, Deus, é porque o Senhor permitiu. Amém. Não é mérito nosso, Pai, não há nada que possamos fazer de bem neste mundo, nesta vida, que se compare aos seus benefícios, que se compare ao seu favor para conosco. Mas queremos nesta manhã, Deus, clamar por Ti, por Tua presença, que o Senhor venha manifestar a Tua graça. Hoje, devido à situação que se encontra no nosso país, a gente não pode estar congregando junto, como de costume nosso, mas nada pode parar a sua igreja. Nada irá nos parar. E hoje a tecnologia, nós estamos usando ela em favor do reino, para a glória do Teu nome, e nós não estamos deixando de cultuar, não estamos deixando de ser igreja, porque a igreja somos nós. Amém. E quantas pessoas estão nessa live, que vão assistir agora, que vão assistir depois, mas que onde eles estiverem, Pai, a Tua graça, a Tua presença venha ser manifestada na vida de cada um deles. Amém. Que nós possamos sentir a Tua presença, ouvir a Sua voz, e que possamos ser despertados pela Tua palavra, Deus, Amém. a vivermos de acordo com a Sua vontade. Pai, fique conosco, somos dependentes Teu, habita em meus louvores, e que a palavra ministrada venha sair do coração do Senhor para os nossos corações. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Vamos louvar? Opa, vamos lá. Vamos ver. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você
exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo, ele se move em você. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo ele se move em nós. Nós temos esses valores que somos partes, né, dos atributos de Deus em nós. Fidelidade, santificação, tudo isso está dentro de nós. Você tem um valor muito especial para Deus. Não importa o que te falaram, não importa a dificuldade que você se encontra. Você é precioso para Deus, você é precioso para nós. Nós vivemos em amor, em comunhão, pregando, espalhando essa alegria por onde nós formos. Eu quero aqui pregar, não sei essa palavra, e eu queria pedir que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro do profeta Neemias. Eu quero ler 2 capítulos com vocês, não o capítulo inteiro, tá? Alguns versículos desses capítulos, que vai ser o texto base desta manhã da nossa mensagem. Mensagem é essa que eu tenho certeza que vai falar aos nossos corações. Neemias capítulo 2, a partir do versículo 18. Depois nós iremos ler Neemias capítulo 6, a partir do versículo 15. Primeiro, Neemias capítulo 12, a partir do verso 18. E logo em seguida, Neemias capítulo 6, versos 15. Vamos ler então a palavra do Senhor. Neemias capítulo 2, versos 18. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvi do Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça e nem memória em Jerusalém. Capítulo 6. Capítulo 6, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. O livro de Neemias vai nos narrar uma história muito fantástica, digamos assim. É um momento de ascensão, de vitória, de liberdade do povo de Israel, do povo de Judá, do cativeiro. Neemias, na verdade, esse período de Neemias, ele é a terceira leva do povo que sai do cativeiro babilônico,
onde o período é a Babilônia, depois vem os persas e os medos e toma a Babilônia e ainda deixa alguns judeus escravizados. Logo depois vem um decreto do rei Ciro, que era o rei de toda a Pérsia e tinha os seus reis, né, auxiliares das suas províncias, e vai libertando o povo daquele cativeiro. Então Neemias está narrando a história justamente onde uma leva já veio do cativeiro babilônico, e aqui é uma outra leva que estava saindo, que Neemias veio junto. Neemias, ele era contemporâneo de Esdras, que também ele veio desse cativeiro, e Esdras, que era o sacerdote daquele período, ou escriba daquele período. E se nós analisarmos o livro de Esdras e o livro de Neemias, você vai ver que os dois são citados em ambos livros, porque eles viveram na íntegra. Assim como eu sou contemporâneo aqui do meu sogro, do pastor Vanderlei, assim como eu sou contemporâneo de vocês, né, do pastor João, dos demais ministros, do pastor Paulo Maurício, Neemias era contemporâneo de Esdras. Eles viviam no mesmo tempo, viviam naquele mesmo momento, com o mesmo povo, sendo que Esdras, ele vem primeiro que Neemias. E encontra o povo abatido, porque o povo está liberto. Só que quando o povo chega em Jerusalém, Jerusalém não é mais a mesma que era antes do cativeiro. E eu já vi muitas... eu gosto muito de história, de ler fatos históricos, assistir filmes de histórias. Existe um filme que eu estava assistindo, é O Patriota, com Mel Gibson, eu amo esse filme. E teve um período que eles estão lutando pela independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra. E tinha um rapaz de cor, um rapaz negro, que ainda tinha muita escravidão nesse período. O rapaz chegou e disse: olha, eu não posso lutar, eu estou muito velho, estou cansado, mas está aqui o meu amigo. Ele até tratou aquele negro que era um servo, que era um escravo, como amigo. Naquela época, alguns escravos eles recebiam salário, embora eram servos. E ele falou assim: mas esse aqui vai trabalhar, ele vai lutar no meu lugar contra os ingleses. E houve um decreto naquela época que se todos os negros, os escravos, que lutassem nessa guerra pela independência da Carolina do Sul, né, contra os ingleses, eles seriam libertos da escravidão. E tudo que aquele rapaz de cor queria era ser liberto. Aí um rapaz chegou até ele, um rapaz branco, que tinha essa questão do racismo, como infelizmente ainda tem até hoje. Ele vira para aquele rapaz e fala assim: tá, você quer ser liberto para quê? O que você vai fazer com a sua liberdade? Nos fatos históricos, quando a colônia portuguesa chegou no Brasil, e teve um período onde aboliram essa escravidão, né? As pessoas foram libertas. Muitos escravos, eles não queriam a sua liberdade, eles queriam continuar servos dos seus senhores, porque eles estavam tão acostumados a ser escravos, que quando eles forem libertos, eles não sabiam o que fazer com a liberdade. Isso provavelmente podia ter acontecido nessa época. O povo estava tão acostumado com a escravidão, com o cativeiro, que quando foram libertos, não sabiam o que fazer. Eles voltaram para a liberdade, mas o que fazer agora com essa liberdade? O que fazer? Porque estamos tão acostumados com o tempo de escravidão, com o tempo do cativeiro. Mas o interessante é que o povo ele volta, e nós vamos analisar na Bíblia que existem alguns profetas também que eram contemporâneos nessa época. O próprio profeta Joel era contemporâneo desse período. E no livro do profeta Joel, você vai ver que Joel, ele é mencionado no livro de Esdras, dizendo que através do ministério de Joel, do profeta Joel, o templo foi reconstruído. Então, quando vem essa leva, Joel, ele é o profeta que reconstrói o templo, onde ele vai dizer que a glória da segunda casa aqui será maior que a da primeira. Ou seja, a glória da segunda casa é maior que a primeira, não como muitos pregam por aí, mas sim que agora nós vamos viver esse tempo
como não viveram antes. Porque antes, quando Salomão edifica o templo ao Senhor e oferece ao Senhor, quando Nabucodonosor vem e queima os portões, derruba os muros, pega os bens da casa de Salomão, agora eles reconstrói o templo, e um povo que agora veio de um cativeiro, eles irão viver um novo tempo, um tempo de uma segunda glória, o tempo da segunda casa, o tempo da nova oportunidade que Deus. E a grande oportunidade que Deus deu, E a grande verdade é que, quando se diz a glória da segunda casa, ele está falando no sentido do valor. Porque eu creio que os irmãos vão concordar comigo, mesmo nas suas casas, aí na live, que o ser humano, não todo, mas a sua maioria, tem um defeito gravíssimo, que é valorizar as coisas quando perde. E às vezes é tarde para a gente dar certo valor a algumas coisas da nossa vida, seja a família, seja um trabalho que a gente estava ali e de repente a gente nunca valorizou aquele trabalho, o patrão manda embora, depois a gente se arrepende de não ter se dedicado àquele emprego. Há uma faculdade que às vezes você paga com suor, alguém paga com você com suor, mas você nunca valorizou, nunca se dedicou àquele estudo, de repente você tranca a matrícula, você não volta mais a estudar e você diz, poxa, eu podia ter me formado, eu podia estar melhor hoje. A gente tem uma tendência a valorizar as coisas quando elas se perdem. E o povo que outrora não valorizou a primeira edificação do templo, que não valorizou o tempo antes do cativeiro, que o que levou o povo a ser cativo foi a idolatria, o desvio da adoração, os pecados contra Deus. E as pessoas agora vão viver um novo tempo. A glória da segunda casa. Nós vamos viver essa oportunidade que Deus está nos dando novamente para nós honrar ao Senhor, servir ao Senhor com todo o nosso coração. Então, o templo é reedificado, é reconstruído. Neemias, junto com alguns sacerdotes, reconstrói o altar da adoração. A adoração volta para Jerusalém, volta para Judá. Os muros estão reconstruídos. O altar está reconstruído. A adoração voltou para Judá. Só que tem um porém. Os muros ainda continuaram derrubados. Não construíram muros. Não construíram portões. E mesmo com o templo reedificado, a questão espiritual sendo restaurada, o valor espiritual sendo restaurado em Jerusalém, estava agora faltando o valor moral. Porque o que é uma cidade sem muro? O que é um local sem muro? Vou fazer uma aplicação simples aqui. Você tem um muro na sua casa, provavelmente. E para que serve o muro da sua casa? É para que haja divisão no espaço do teu terreno, com o espaço do terreno do teu vizinho. E também muro significa proteção. Enquanto houver muro, esse espaço aqui, seja pequeno, seja grande, não importa o tamanho, me pertence. Está protegido. Uma casa com muro, entende-se que aquela casa está protegida. E a cidade de Jerusalém, de Judá, ali, tinha reconstrução do templo, reconstrução do altar, o povo voltou a adorar a Deus, mas o povo perdeu a sua proteção. E quando perde a sua proteção e os muros fendidos, os muros que estavam ali, não foram reconstruídos ainda, o que acontece? Quando não se tem muro, tem o livre acesso das pessoas irem e virem quando quiserem. E aqui estava o grande perigo. Porque as pessoas que entravam em Jerusalém e saíam de Jerusalém eram os gentios da época, que se aplica àquele povo que não pertencia à nação de Deus, a nação eleita do Senhor, que não era judeu, que não era do povo ali.
Então, ou seja, todo aquele que é gentil é aquele que não é judeu. Dentro do Antigo Testamento aqui, a promessa era apenas para o povo de Israel. Pós-Cristo, que essa promessa se estende à humanidade. Mas nesse período aqui, a promessa era apenas para o povo de Israel, para Judá. E as pessoas que não faziam parte dessa promessa, eles entravam ali, e por mais que o templo foi reconstruído, a adoração voltou, as pessoas se corrompiam, porque infelizmente eles estavam se atrelando, se relacionando, tendo comunhão com pessoas a qual Deus disse que o povo daquela época não devia se relacionar. E isso chega aos ouvidos de Neemias. E eu vou ser bem breve aqui, já estou caminhando para quase o final. Neemias, então, quando ele está no palácio do rei Artaxerxes, ele era copeiro do rei, ele chegou a notícia a Neemias que a situação do povo, o templo foi reconstruído, o altar da adoração foi reconstruído, porém, a cidade está sem muros, está sem proteção. Ela não tem proteção, ela não tem ali os seus valores morais, ela está sem governo, está sem direção, está sem guia. E por mais que você ame ao Senhor, por mais que você preste um culto ao Senhor, se não tiver um governo, se não tiver um guia, se não tiver alguém colocado por Deus para direcionar o povo, as pessoas se perdem. Vocês sabiam? Sabe qual a grande importância de ter uma igreja e ter um pastor? Eu vejo as pessoas dizendo assim, a igreja sou eu não preciso estar na igreja. Você está errado, meu amigo. Você precisa estar numa igreja, sim. Você precisa ter um pastor, sim. Porque ninguém é igreja sozinho. Ninguém faz nada sozinho nessa vida. É bom que ande dois do que um. Um cordão de 3 dobras é quase impossível que ele se desfaça. Nós temos que estar em comunhão. E quando se trata de um governo, de um líder, trazendo para o dia de hoje um pastor, é aquele que Deus colocou para direcionar o rebanho dele, porque o rebanho é de Cristo. Já viu ovelhas sem um pastor guiando? Elas se perdem. Muitas pessoas estão perdendo seus valores morais dentro da igreja, por mais que conheça a Bíblia, por mais que louve bem, por mais que pregue muito bem, mas perderam seus valores morais porque não reconhece mais uma liderança, porque está desprotegido, porque não tem mais um pastor, não tem mais um líder que o guie, que venha orientá-lo. E o mal da nossa geração é achar que ele pode ser um crente sozinho, um crente independente. Ninguém é independente nessa vida. Todos nós somos dependentes de alguém e principalmente dependente de Deus. Principalmente. E o povo agora está sem muro, está sem um líder, está sem um governo, embora Esdras consiga trazer adoração, mas os valores morais do povo estavam perdidos. Ou seja, a reconstrução dos templos, a reconstrução do altar, nesse momento, não estava valendo de muita coisa. Neemias, então, nos dá uma aula aqui de empatia, digamos assim, de sentir a dor do próximo. E Neemias, quando ele soube da notícia, diz a Bíblia, que Neemias, então, se comoveu no seu coração e começou a orar a Deus, para que Deus, então, lhe desse sabedoria, para que ele possa fazer algo pelo seu povo. Sabe o que eu acho mais interessante nessa parte de Neemias, no capítulo 1, né, antes do capítulo 2, ao qual nós lemos? É que Neemias, ele não falou assim, Deus, me dá um sinal para fazer a tua obra. Use alguém para falar comigo, Deus, para que eu possa fazer a tua obra. Não. Neemias entendeu que a notícia que ele recebeu já era um sinal de Deus. Às vezes a gente fica assim, Deus, eu não vou não, enquanto o Senhor não falar comigo. Enquanto o Senhor não falar comigo dessa maneira, desse jeito, a gente ainda fica exigindo a maneira que Deus tem que falar com a gente.
E a situação que você se encontra já é Deus falando, toma uma atitude. Ei, levanta, faça algo. Você não precisa que Deus levante alguém para falar com você o que você tem que fazer. A situação ao seu redor já está dizendo a atitude que você precisa tomar. E foi assim com Neemias. Quando Neemias descobriu que o seu povo estava no lamento, o povo voltou do cativeiro, estava liberto, mas não sabia o que fazer com a sua liberdade. Estava acostumado num país idólatra e perdendo seus valores morais. Neemias então começa a orar ao Senhor. Sabe o que eu acho mais interessante na vida de Neemias? Ele era copeiro do rei. E todo copeiro, ele de fato tem uma função de confiança. Porque qual é a função do copeiro? Quando iam servir um vinho ou qualquer bebida para o rei, o copeiro bebia primeiro, não só no intuito de provar se o vinho era bom ou não, mas também que se o vinho fosse envenenado, ele tinha que provar para que ninguém viesse fazer algo contra o rei. Então ele tomava o vinho para saber se o vinho estava envenenado. Se alguém fosse morrer, morreria o copeiro primeiro. Então isso é uma função de importância e de confiança. Só que o mais interessante, embora era uma função de confiança, o copeiro era o servo. O que eu acho lindo é que a Bíblia, no capítulo 2, dos versículos anteriores do texto lido aqui essa manhã, vai mostrar que Neemias chega com um semblante triste perante o rei. E a rainha estava ao seu lado. O rei Artaxerxes, ele fala assim: Neemias, por que o seu semblante está triste? Você sempre vem servir o vinho, servir ao seu rei com alegria. Isso é tão curioso. Irmãos, pensa comigo. Qual é o rei, qual é o patrão que se preocupa com o semblante do seu funcionário, do seu servo? Não são todos. Se o rei ele viu o semblante do copeiro, é porque eles tinham um relacionamento amigável. Provavelmente. Porque quem sabe de um semblante do outro, se está bom ou ruim, é amigo. Já percebeu quando você tem um amigo e você chega perto, além do seu amigo, você não está bem, o seu amigo verdadeiro fala assim: ué, o que aconteceu com você? Você não é assim, você não fala desse jeito, o seu semblante não é assim. Quem conhece semblante do outro é amigo. Quem não é amigo, pouco importa se o camarada ali, ele está com semblante triste, semblante feliz, para ele pouco interessa, porque ele não é amigo. Ele era copeiro do rei. Não significa que ele tinha que ser amigo do rei. Mas Neemias, ele nos dá uma lição que mesmo sendo copeiro, mesmo sendo servo, numa terra estrangeira, ele sabia se relacionar com as pessoas que estavam ao seu redor. E um dos segredos do sucesso do ser humano é saber se relacionar com as pessoas. Imagine se Neemias não tivesse afinidade com o rei. Porque logo depois o rei vai chegar para o rei, Neemias, e falar assim: como vou ficar alegre? Como não vou ficar triste? Se a terra dos meus pais, dos meus antepassados está sofrendo, está assolada, estão sem muros, estão sem proteção, perderam os seus valores. E então Artaxerxes fala: o que você quer que eu te faça, Neemias? Olha, se o senhor puder me enviar cartas para que eu possa ir lá reedificar aqueles muros, restaurar os muros. E o rei então libera Neemias pelo seu pedido. Porque ele tinha confiança em Neemias e porque eles tinham afinidade. Neemias então ele vem. A Bíblia diz que ele vem montado a um cavalo, ele passeia por todo o Judá. Ele vê os muros derrubados, o povo triste, com o semblante abatido. E Deus ele começa a usar Neemias. E Neemias ele pega e fala assim, o texto que nós lemos, que vale a pena lermos novamente. Então, versículo 18, então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora a favor, como também as palavras do rei que ele tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçar as suas mãos para o bem. Tudo que uma vez um povo precisava era de um líder
enviado por Deus, é lógico, para despertar o povo. Ó, levantemos e edifiquemos, vamos reconstruir os muros. Se os muros estão quebrados e nós estamos aqui, vamos usar a nossa liberdade, vamos usar a força que nós temos, a disposição que nós temos e vamos edificar os muros mais uma vez, vamos reedificar esse muro. E tudo que eles precisavam era de um líder que vinha trazer os valores morais para o povo novamente. Só que, irmãos, como tudo na vida, e nós passamos por isso, sempre tem aqueles que se opõem. Sempre tem aqueles que querem se opor contra nós. Principalmente quando nós estamos fazendo a obra de Deus. Sempre tem aqueles que não se alegram, que não estão felizes com as boas notícias, com as boas novas. E começa a vir alguns homens, Sanbalate, Tobias, que eram judeus prosélitos. O que é um judeu prosélito, pastor? Vou explicar para os irmãos que não devem saber, acredito que a maioria saiba. O judeu prosélito é aquele camarada que ele é de uma outra etnia, de uma outra nação, um gentil, e ele se converte ao judaísmo. E o proselitismo do judaísmo, que naquele período era a marca da circuncisão, eles se circuncidavam ainda adultos e se tornavam judeus prosélitos, não por etnia, mas por conversão à cultura, ao costume. Ou seja, eram pessoas que não tinham história com Israel, que não tinham história com Judá. E essas pessoas começam a zombar, a caçoar de Neemias das pessoas, e Neemias fala algo aqui que é uma lição para mim e para você. Olha, ele fala assim: então lhes respondi, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Confiança em Deus. Quem vai te fazer prosperar é Deus. Esse projeto que você tem com a sua família, no seu casamento, no seu negócio, quem vai te fazer prosperar é Deus. É o Senhor que vai te fazer prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós, ele fala para Sanbalate e Tobias, não tendes parte, nem justiça e nem memória em Jerusalém. Isso aqui é forte. O que isso aqui Neemias está dizendo? Olha, isso aqui é o povo judeu. Nós sofremos um cativeiro. Vocês nem cativo foi. Vocês se converteram ao judaísmo aqui, com o povo cativo lá, e vocês estavam aqui em Judá. Nós viemos de um cativeiro. Nós sofremos. Nós perdemos muito das nossas identidades. Nós perdemos as nossas terras. Perdemos os nossos bens. Deus agora está nos dando a oportunidade de restaurar tudo aquilo que foi perdido. Deus está nos dando a oportunidade de vivermos aquilo que foi tirado de nós de uma forma melhor ainda. Agora, vocês, quem são vocês? Que parte vocês têm na história de Israel? Que parte vocês têm com a história de Judá? Parte nenhuma. Sabe o que Neemias está dizendo? Ei, vocês não têm história com a gente. Vocês não sofreram o que nós sofremos. Vocês não nos acompanhou desde o início. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Nem todo mundo vai viver o teu sucesso com você. Nem todo mundo vai fazer parte de uma história de sucesso linda que Deus tem para você. Não é todo mundo que você vai compartilhar segredos e projetos, porque existem pessoas que só vão se levantar para tentar te parar, mas essas pessoas não têm parte com a gente. Ei, não dá atenção, não dá valor para quem não tem história contigo. Tem gente que chegou ontem e já quer botar o dedo onde não foi chamado. Tem gente que chegou ontem e já quer tomar decisões da sua vida, mas ele não passou o que você passou. Ele não chorou com você. Ele não sofreu com você. Ele não passou os momentos mais difíceis da sua vida ao seu lado. Valorize quem está desde o início contigo. Quem nunca te abandonou. Quem nunca deixou você de lado, independente se vocês discutiram, se vocês tiveram um momento de briga, mas que sempre esteve com você. Valorize as pessoas que acompanham a sua história. Quem não tem parte com você, não deve ter parte com a tua história.
eles não farão parte do crescimento de Deus na sua vida. E isso é sério. Às vezes nós damos ouvido às pessoas que chegaram ontem, que não sabem nada do que passamos, e deixamos de dar ouvido às pessoas que viveram conosco os momentos mais difíceis e dos momentos mais bons também estavam ali. Valorize as pessoas que Deus colocou do seu lado. Neemias agora ele vai animar o povo. E eles começam a zombar, a fazer chacota de Neemias. E Neemias agora ele vem com uma carta como governador, porque algumas províncias de Judá ainda estavam pertencendo ao povo persa, ao povo medo, embora eles tinham sua liberdade, e o povo ainda, naquele momento, não tinha um rei. Então muitos reconheciam os reis persas como os seus reis, e Neemias vem como governador daquela província, governador de Judá, e começa a liderar o povo. Embora o templo foi reconstruído, como nós dizemos, o altar da adoração foi reconstruído, agora os valores morais, o governo, o espaço geográfico, os valores de bens, de família, estavam voltando para Judá. E Neemias anima o seu povo. Mas Neemias era um líder, que inclusive eu que sou pastor, e nós pastores, temos que aprender com Neemias. Neemias era um líder que arregaçava as mangas, e se fosse preciso cavar as sapatas junto com o povo, ele cavava. Neemias era um líder que não ficava dando ordem apenas, ele executava também com o povo. Ele foi exemplo. Ele foi o primeiro a meter a mão na massa, dizendo: olha, nós podemos, nós temos condições de edificar esse muro, nós temos condições de restaurar aquilo que foi perdido. E o povo viu em Neemias um líder que faltava neles, e começam a seguir Neemias. Neemias começa o trabalho da reconstrução dos muros, e ele começa agora a preparar toda a milícia ali, o seu exército, as pessoas que trabalhavam ali na construção dos muros, ao ponto da Bíblia dizer que tinha o período da guarda da manhã e o período da guarda da noite. Enquanto uns guardavam a construção dos muros de manhã, o outro povo estava trabalhando. Depois eles invertiam. Aquele povo que guardava ia trabalhar de noite, e o povo que trabalhava de manhã ia fazer a guarda à noite. Só ficava na torre, às vezes, aqueles que anunciavam as trombetas, para caso dizer se o inimigo estava vindo, ou se algum povo vizinho estava vindo, e tinha aqueles que anunciavam a vida das pessoas. Mas o povo estava ali trabalhando. E chegou um momento que eles estavam de uma forma tão acelerada a reconstrução dos muros, que com uma mão eles assentavam os tijolos e com a outra mão eles estavam armados, dizendo: eu estou trabalhando, mas também estou vigilante. Eu estou reconstruindo o muro, mas também estou armado contra o inimigo. Sabe o que significa isso? Eu estou reconstruindo os valores que foram perdidos dentro da minha casa, dentro do meu lar, dentro do meu ministério, mas também estou armado com a palavra de Deus. Porque o tempo que eu reconstruo, se o inimigo vier contra mim, eu estou armado para lutar contra ele. Além de reconstruir, eu estou em prontidão, em vigilância, para não dar brecha, para ser pego desprevenido pelas astutas ciladas do nosso inimigo, que hoje é Satanás e seus demônios. O povo estava assim, trabalhando. Olha que coisa linda. O povo que estava abatido, o povo que tinha perdido seus valores, o povo que não sabia mais o que fazer, agora um povo animado. Com uma mão construiu os muros, e com outra mão, se fosse preciso, lutava com o inimigo. Eu reconstruo e luto ao mesmo tempo, porque eu não posso parar a obra que começou. Coisa linda, irmãos. Não pare por nada, não. Se for preciso assentar tijolo com uma mão e com uma espada e uma lança na outra para lutar, faça, se esforce. Segundo os historiadores, a reconstrução dos muros foram feitos com sangue, porque enquanto eles assentavam ali as suas mãos, os tijolos, muitos deles sanguentavam as suas mãos, com o próprio sangue, com o próprio suor, com o próprio sacrifício. O povo reconstruiu os muros, mas eles não
pararam e não se abateram mais, porque sobre eles veio uma ordem, um ânimo, uma alegria, uma força que vem de Deus. Estou caminhando para o final. Neemias está agora na torre Sanbalat e Tobias. Ele via que não tinha como mais parar aquele povo. Ele não tinha como mais fazer o povo desistir. E Satanás, muitas das vezes, ele vai mudar a estratégia. Como Sanbalat e Tobias, que representa Satanás aqui no texto, mudaram a estratégia. Ele começa a mandar cartas para Neemias, para que Neemias descesse da torre de vigia. E como é a primeira carta que manda, é uma carta de afronta, onde eles inventaram algo dizendo: olha, você quer ser rei desse povo? Vou enviar cartas ao rei lá da Pérsia, dizendo que você quer tomar o lugar dele e ser rei das pessoas aqui. Aí Neemias fala: rapaz, não tem nada com isso não. Isso é invenção sua, do seu coração. Você quer entregar a carta lá para eles? Pode entregar. Porque Neemias sabia quem ele era, e Neemias sabia quem o rei era, e que o rei confiava nele. Então eles começam a mandar outras cartas: desce aqui, vamos entrar no comum acordo, vamos resolver essa diferença entre nós. Eles começam a mandar cartas para intentar contra a vida de Neemias, e Neemias nos dá mais uma lição dizendo assim: ei, avisa lá para Sanbalat e Tobias que eu estou numa grande obra e eu não posso descer agora. Sabe o que significa isso? Eu estou numa grande obra e eu não posso parar por nada, porque a obra que eu estou fazendo ainda precisa ser concluída. Meus irmãos, não pare a obra de Deus na sua vida por nada. Não deixe notícias facciosas, não deixe notícias enganadoras e mentirosas parar você. Não se iluda com os elogios, não se iluda com as falsas amizades. Aquilo que Deus colocou no seu coração vai até o fim. Deus chega para Daniel, já avançado de idade, no último capítulo do profeta Daniel. Daniel já velho, idoso, cansado, achando que não ia ter mais nenhum valor para ninguém. Deus chega para Daniel e fala assim: Daniel, tu, porém, vai até o fim. Não importa a idade que você se encontra, meu irmão. Às vezes você pode achar um idoso avançado na sua idade. Às vezes você está tentando ser feliz no relacionamento e não consegue. Às vezes você está tentando restaurar o seu casamento e não consegue. Às vezes está tentando restaurar os laços familiares com os seus filhos, com os seus pais, com o seu esposo, com a sua esposa e não consegue. Ei, tu, porém, vai até o fim. Não para por nada, não desça da torre de vigia, continua fazendo essa obra, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E chegando no capítulo 6, para nós terminarmos. Que coisa linda, irmãos, o capítulo 6. Diz assim, eu vou ler de novo. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. Irmãos, o muro que foi reconstruído aqui não foi um muro de fachada da casa de alguém. Às vezes o pedreiro leva uma semana para fazer, ou até mais, dependendo do pedreiro. É um muro que cercava toda uma cidade. É uma obra de meses, uma obra de anos talvez. Mas em 52 dias, aquele povo que outrora perdeu o valor, aquele povo outrora que estava abatido e desanimado, agora, animado com a força de Deus, com a alegria de Deus, porque a alegria de Deus é a nossa força, o povo reconstrói os muros, que duraria talvez mais de um ano, provavelmente, em 52 dias. E sabe o que é o mais interessante? Que a obra de Deus na sua vida, quando as pessoas verem se cumprir, as pessoas não vão dizer: nossa, como é que ele fez isso? Não. Vai acontecer o que aconteceu no versículo 16. As pessoas vão dizer o que os inimigos disseram aqui, ó. Eu vou ler com vocês. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos
temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Você vai trabalhar, você vai reconstruir, mas quem vai te dar estratégia, força e vai fazer através das suas mãos é Deus. E quando a obra de Deus for concluída na sua vida, as pessoas que zombaram de você, que fizeram chacota de você, eles vão se render e vão dizer: foi Deus que fez isso. As pessoas que torciam para o fim do seu casamento e ver o seu casamento reconstruído, vão dizer: foi Deus que fez. As pessoas que disseram: seu filho não tem mais jeito, o seu filho está perdido, mas você vai reconstruir os laços morais com o seu filho através dessa palavra ministrada de Deus ao seu coração. E eles vão dizer: Deus fez essa obra na vida do filho dele e do filho dela. As pessoas vão dizer: foi Deus que fez tal obra, porque nós somos apenas as mãos que vão trabalhar. Porém, quem vai operar através das nossas mãos é o Deus Todo-Poderoso. Reconstrua os valores. Sabe o que é reconstruir muros? Reconstruir valores. Às vezes o muro do relacionamento está derribado. O muro da sua comunhão com Deus foi derribado. O muro da santificação, o muro da família, o muro do caráter, o muro de uma vida correta diante de Deus, diante das pessoas, foram derrubados. E qual o muro que você precisa reconstruir na sua vida? Qual o muro que você precisa erguer novamente? Quando você pregava, quando você cantava, quando seus filhos te respeitavam e espelhavam em você, quando seu pai tinha um orgulho: nossa, meu filho é um orgulho, estudioso, e de repente esses muros foram derrubados e você não é mais orgulho para o seu pai e para sua mãe, você não é mais espelho para o seu filho, você não passa mais confiança para a sua esposa ou para o seu esposo, porque os muros foram derrubados. Mas Deus essa noite está te levantando, está te dando ânimo, está te erguendo, está dizendo: vou restaurar a sua vida, vou restaurar a sua família. Começa a trabalhar, começa a edificar os muros que foram quebrados, começa a restaurar os relacionamentos que foram derrubados, e Deus irá concluir a obra dele na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz dele sobre ti, que ele te dê a paz, que o Senhor te faça prosperar, e no lugar do ânimo abatido, que Deus lhe dê alegria, ânimo e força, para que você reconstrua os valores que foram perdidos na sua casa, na sua família, na sua vida. Nós vamos louvar a Deus mais uma vez. E após esse louvor, pode vir para cá, gente. Nós vamos estar encerrando com uma oração. Essa palavra simples e objetiva que venha falar ao seu coração. Fique com a gente até o final, tem um anúncio para fazer no final, acerca do nosso culto à noite. Nós vamos louvar a Deus aqui agora, logo em seguida vamos orar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria.
força. Tua alegria é a minha força. Aleluia. Glória a Deus. Pai, eu sei, tua presença acrescenta a paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores no meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Santo, 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 eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Quero orar com vocês mais uma vez. Queria pedir que meu sogro, o pastor Vanderlei, me levasse a Deus em oração. A todos nós. Vem cá, sogro, pertinho para o pessoal te ver. Que Deus abençoe a sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor falou no seu coração. Não porque eu estou pregando, não. Nós somos apenas instrumentos de Deus. Eu tenho certeza que essa manhã, Deus ele falou contigo. Algo que incomodava em você. Às vezes você reconheceu que alguns valores que você perdeu têm desencadeado os problemas na sua vida e na sua família. Mas Deus hoje te despertou e te animou, dizendo: filho, depende de você. Levante, sacode a poeira, começa a trabalhar, que eu vou te dar força, que eu vou te abençoar e eu vou cumprir a minha obra na sua vida. Vamos orar, pastor Vanderlei? Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te damos graças, ó Pai, por esta manhã tão abençoada em nossa vida. Ó Pai, quando o Senhor nos dá, ó Pai, o privilégio de poder te cultuar, Senhor Deus, de poder te adorar, ó Pai, de poder abrir a nossa boca, ó Pai, adorar o seu nome, te louvar, ó Pai, cantar louvores que exaltam o teu nome, Pai, pregar a Tua palavra, Senhor Deus, que é rica e poderosa nos nossos corações. Ó Pai, como nesta manhã, Senhor Deus, ó Pai, esta mensagem falou ao nosso coração, quando nos lembra, ó Pai, dos Teus servos do passado, das lutas que passaram, ó Pai, dos sacrifícios, ó Pai, do sangue que precisaram derramar, Senhor Deus, ó Pai, na Tua obra, a construção, ó Pai, dos muros. Ó Pai, como nós também hoje, ó Pai, não somos diferentes, ó Pai, muitas das vezes precisamos, ó Pai, derramar o nosso sangue, ó Pai, derramar lágrimas, ó Pai, em prol da Tua obra, da construção, ó Pai, do nosso lar, da nossa família, ó Pai, da construção da Tua igreja. Senhor Deus, nós estamos aqui, ó Pai, nesta manhã, clamando a Ti, ó Pai, que, ó Pai, cada pessoa que ouviu essa mensagem, ó Pai, cada membro, ó Pai, de nossas igrejas, ó Pai, que ouviram, ó Pai, estes louvores, essa mensagem, ó Pai, nesta manhã,
possa, Senhor Deus, colocar em seu coração, ó Pai, o desejo de reconstruir, ó Pai, sua vida, pessoas que estão, ó Pai, com embaraço, ó Pai, em suas vidas, pessoas que estão, ó Pai, com enfermidades, ó Pai, com problemas, ó Pai, familiares, Senhor Deus, que possam, ó Pai, através, ó Pai, dessa mensagem, ó Pai, lembrando do teu servo Neemias do passado, que levou o povo àquela reconstrução, Sim, Deus. que possa cada um, Senhor Deus, procurar, ó Pai, reconstruir a sua vida, Em nome do Senhor Jesus. reconstruir a sua família, ó Pai, reconstruir o seu trabalho. Quantas pessoas, ó Pai, estão perdendo o trabalho, ó Pai, neste momento. Ó Pai, que haja reconstrução nesta Sim, manhã. Deus. Ó Pai, que haja restauração, ó Pai, de vida, ó Pai, de Em valores. Jesus. Ó Pai, que haja, Senhor Deus, nesta hora, confiança em Ti. Sim, Que haja Pai. mais fé, Senhor Deus, que ao retornar, ó Pai, à Tua igreja, os trabalhos normais, que o Teu povo possa vir revigorado, possa vir, Senhor Deus, restaurado, com um novo ânimo, Senhor Deus, ó Pai, para viver uma nova vida. Ó Pai, Tua igreja certamente não será a mesma. Senhor Deus, nós teremos que mudar, ó Pai, os nossos valores, ó Pai, a nossa forma de entender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem falado para o nosso coração. Ó Pai, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por cada participante do Em Estudo nome do e Senhor. entregamos cada um em Tuas mãos. Ó Pai, visita, ó Pai, pastor João, ó Pai, toma em Tuas mãos seu ministério, a irmã Raquel, ó Pai, o pastor Paulo Maurício, pastor Alex, ó Pai, a liderança da igreja em Bairro Em Merino. nome de Jesus. Toma em Tuas mãos, ó Pai, projeto Vida ó, Radical, Resgate Radical, Senhor Deus, todas as bandeiras, toma em Tuas mãos. Ó Pai, que saudade nós temos, ó Pai, desse trabalho. E te rogamos, Senhor Deus, que possamos, Senhor Deus, voltar, ó Pai, aos nossos trabalhos normais. E só o Senhor, Pai, pode fazer isso. Só o Senhor, ó Pai, pode acabar, ó Pai, com esse momento tenebroso que Sim, nós Pai. passamos. Confiamos Ó somente Pai, em nós Ti. confiamos no Senhor e colocamos isso diante de Ti. Ó Pai, perdoa os nossos Em nome pecados. de Jesus. Ó Pai, nós te agradecemos mais uma vez por essa vitória em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe cada vez mais. Antes de nós completarmos aqui a bênção apostólica, muitos perceberam, né? Foi criado um canal no YouTube da nossa igreja, a Primeira Igreja Batista em Bairro Merinda. Além da nossa página no Facebook, nós temos agora o nosso canal no YouTube. Nós precisamos da sua ajuda, né? Você que já se inscreveu, glória a Deus, nós agradecemos. Que você compartilhe isso aos seus amigos, vizinhos, pessoas crentes, pessoas não crentes também, que precisam de uma palavra de salvação, uma palavra de vida. E nesse momento as pessoas não podem estar indo nas suas igrejas, possam estar cultuando com a gente através das nossas lives. Então, você que não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, na página da nossa igreja, no Facebook, você vai ver que tem ali o compartilhado o nosso canal para se inscrever, é só procurar ali. Nós vamos estar compartilhando também hoje, no decorrer da semana, que você possa nos ajudar a compartilhar a nossa página, nosso canal, perdão, no YouTube, para que possamos atingir o máximo número de pessoas que assim Deus nos prover, para que eles possam ser alcançados por uma palavra de vida e uma palavra de Deus aos corações deles. Amém? Amém. Então hoje às 18 horas em ponto, o nosso pastor presidente, pastor João Alberto, vai estar pregando uma palavra de Deus no coração do Senhor, do trono da graça do Altíssimo para a sua vida. Não perca. Reúna com a sua família, vamos cultuar a Deus, que eu tenho certeza que da maneira que Deus falou contigo nesta manhã, vai falar de uma forma mais clara ainda esta noite, porque Deus mais uma vez vai usar o teu pastor, o nosso pastor, o teu profeta, o teu filho, pastor João, com uma palavra dos céus aos nossos corações. Amém? Deus abençoe sua vida. O nosso próximo encontro é hoje às 18 horas, com o nosso pastor João pregando a poderosa palavra de Deus. Na sua casa, levanta as suas mãos aí. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Amém. e as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam ansiosamente a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Até logo mais. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Um domingo de excelência para nós. Amém.